E aí, tudo bem? Continuamos as aulas de EQS 749, métodos numéricos aplicados, e vamos aprender sobre a interpolação em dados discretos e os métodos de aproximação usando funções gerais como polinômios e funções não lineares. Eu me chamo Luiz Fernando e sou professor na Escola de Química do UFRJ. Essa aula faz parte de uma disciplina da pós-graduação em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos. Seja bem-vindo, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Esse conjunto de aulas sobre ajustes e aproximações polinomiais vai iniciar discutindo aqui nessa aula sobre as características dos ajustes e das funções polinomiais. Em seguida, vamos aprender sobre os ajustes exatos, tanto para casos univariados quanto para casos multivariados. Por fim, vamos aprender os ajustes aproximados, usando a técnica de mínimos quadrados. Mas primeiro, vamos contextualizar e entender a aplicação. Imagine a situação da coleta de dados em uma planta de processos ou até um experimento em laboratório. Os dados representam uma resposta em relação a alguma outra variável. Por exemplo, a coleta de alíquota em um reator para ter a concentração ao longo do tempo. Outro exemplo é um experimento de microbiologia medindo o número de células em função do pH da amostra. Note que ainda é possível associar a resposta a mais de uma variável, como a temperatura e o pH influenciando o número de células, ou a temperatura, o pH e o substrato utilizado, ou tantas outras possibilidades. Nesses casos, não existe uma função definida que represente a relação entre esses dados, mas apenas os dados discretos em si. Os dados eles podem ser organizados em uma tabela, e vamos interpretá-los como uma variável independente que eu vou chamar sempre de x, e é uma condição, então, do problema, associada a uma resposta, que eu vou chamar de f de x. Note que f de x, para mim, é uma variável dependente de x. E essa tabela, ela agrupa todos os pontos coletados, mas é possível também organizar esses dados em forma de gráfico. O uso dos gráficos ele é bastante interessante porque ele amplia a nossa percepção do significado físico e da dependência da resposta em relação às variáveis analisadas. Mas agora considere a situação em que você necessita de uma informação entre o intervalo de dois dos dados discretos disponíveis. Por exemplo, digamos que você precisa de uma informação. Você tem esses dois dados aqui e você precisa de uma informação que está entre as duas, entre os dois dados. Caramba, e aí? Como é que você pega? Como é que você consegue avaliar isso? E se for necessário obter uma função que represente o comportamento geral do sistema? Apesar de não termos a função real, afinal de contas, na realidade, os pontos eles foram coletados, obtidos de uma forma discreta mesmo. É possível criar uma função de aproximação que representa esse comportamento global e, através dessa função, obter um valor utilizando uma variável x qualquer. Então, usar essa função aproximada para obter um valor intermediário entre os dados é o que a gente chama de interpolação. Mas existem ainda outros usos para uma função aproximada, além da interpolação, como a diferenciação e a integração. Para esses dados que estão apresentados aqui, eu vou tentar agora desenhar uma curva que represente esse pessoal aqui. Eu vou tentar desenhar, tá? Ficou feio pra caramba, eu vou desenhar de novo. Pronto, está aqui desenhado. E graficamente, o que significa então essa interpolação? A interpolação é a busca de um valor intermediário entre os pontos discretos. Então, a partir de um valor de x, então eu vou marcar um ponto intermediário, eu obtenho o valor de um f de x. Tá? Ou seja, é uma estimativa aproximada do que deveria ser esse f de x. Tá? Para o caso da diferenciação, é possível ter a inclinação
em um ponto intermediário, ou seja, eu vou desenhar aqui agora com uma outra cor. Digamos que eu preciso da inclinação nesse ponto intermediário, vou desenhar aqui. Tá? Então, eu tenho a inclinação nesse ponto intermediário. E se for a integração, eu estou, na realidade, calculando a área embaixo da curva. Então, eu tenho lá entre dois pontos, vou marcar aqui e aqui, a área embaixo da curva. Além disso, é possível criar funções de aproximação aos dados usando como base alguns tipos de função já conhecida, já figurinha conhecida, que são funções polinomiais, são funções tridiagonais ou funções exponenciais. Então, dependendo do formato, da característica dos dados, pode ser que algumas dessas opções sejam interessantes, ou nenhuma delas, a gente pode usar uma outra proposta. Eu quero conversar agora contigo sobre os tipos de ajustes. Os ajustes podem ser exatos. Os ajustes exatos são aqueles em que a função aproximada ela deve necessariamente passar por todos os pontos discretos. E eu vou tentar desenhar aqui. Então, ela deve necessariamente passar por todos os pontos. Pode ser também um ajuste aproximado, em que, na média e da melhor forma possível, a função tenta representar o comportamento global dos pontos, mas não precisa necessariamente passar por todos eles. Vou tentar desenhar aqui para você ver. Então, eu não tenho a necessidade de passar por todos os pontos. Você pode perceber que em alguns lugares, olha, não passou pelos pontos. Mas esse caso ele é bastante aplicado quando se tem muitos dados e você precisa do comportamento geral ou global, né, dessa função. Além disso, os dados eles podem ter um espaçamento uniforme ou não. Quando o espaçamento é chamado uniforme, é necessário ponderar, a função de aproximação para a interpolação, ela na realidade pode ser calculada de uma maneira bastante simples. A gente pode utilizar uma expressão baseada em diferenças. E isso facilita bastante os cálculos. Quando o espaçamento é dito não uniforme, é necessário aí ponderar as distâncias entre os pontos e qual ponto tem maior influência na interpolação desse dado. Isso traz uma complexidade maior aos cálculos, mas definitivamente é necessário para melhorar a acurácia. E agora vamos conversar um pouco sobre as características dos polinômios. Eu quero explicar para vocês por que eu estou interessado em usar funções polinomiais. Para uma função de aproximação atingir o nirvana, o mundo ideal, alguns pontos são absolutamente desejáveis. A função de aproximação ideal deve ser de fácil obtenção, deve ser fácil calcular, fácil usar, né? Deve ser fácil também diferenciar e fácil de integrar. Com essas características, as funções polinomiais elas se destacam com certa facilidade. E esse é o motivo pelo qual eu quero explorar esse tipo de função. Um polinômio ele depende de determinados coeficientes. Ele depende também da variável independente x, que a gente pode chamar também de abscissa. A forma geral do polinômio pode ser escrita por um somatório do coeficiente, também chamado de peso, multiplicado por x elevado ao termo do somatório. A chamada ordem do polinômio representa o número de termos da série, que a gente vai sempre chamar de n. Vale ressaltar que a série parte de um contador, sempre partindo de 0 até n, e, portanto, para um polinômio de ordem n, existem n mais um coeficientes. Então, na minha contagem, na minha nomenclatura aqui, a gente sempre vai considerar que os pesos, os coeficientes do polinômio, eles vão de A0 até n. E eles vão ser considerados constantes.
Note ainda que a minha nomenclatura adotada faz uso da função aproximada, o polinômio ajustado, usando como um PN, tá? Em que eu já explicito, né, usando o subscrito n, a ordem a qual eu vou querer submeter esse polinômio. E que, sem dúvida nenhuma, tem que depender de x. Bem, o maior problema para o ajuste do polinômio é justamente descobrir quais são esses coeficientes, qual o valor dos coeficientes, tal que ele represente o conjunto de dados disponível da melhor forma possível. Então, lembra disso. O desafio agora, nessa sequência de aulas aí que a gente vai ter, é calcular os coeficientes usando os dados discretos de x e f de x. Lembrando da máxima de que o número de incógnitas deve ser igual ou menor que o número de dados disponível, para obter n mais 1 coeficientes, deve-se ter, no mínimo, n mais 1 dados disponíveis. O teorema de aproximação de Weierstrass indica que, se existe uma função contínua em um intervalo fechado, essa sempre pode ser representada por um polinômio em que a ordem desse polinômio, n, afeta o erro em caracterizar os pontos. Ou seja, para 10 pontos discretos obtidos aí, uma função contínua, existe um polinômio de ordem 10 que consegue representar esses pontos tal que o erro seja o menor possível. Em um ajuste exato, lembrando disso, o polinômio deve passar por todos os 10 pontos. Se for um ajuste aproximado, isso não é necessário. Se a gente ajustar esse polinômio com uma ordem menor que os pontos que estão disponíveis, é de se esperar que o erro seja um pouco maior e não seja possível passar nem por todos os pontos. Repare então que pode existir um erro no intervalo e isso é difícil de prever. Afinal de contas, só temos certezas dos pontos que são disponíveis para o ajuste. Eu vou tentar mostrar para você essa característica no gráfico apresentado. Então imagine que essa daqui, em laranja no gráfico, é a curva que representa a função em si e eu tenho os pontos discretos. Tá? Desculpe. E dentro desses pontos, eu vou querer ajustar um determinado polinômio. Tá bom? Então, vou pegar e vou tentar representar um polinômio, não necessariamente que passe por todos os pontos. Mas vou desenhar aqui, então. Tem aqui o polinômio e pode ser que o polinômio, ele, em determinadas regiões, ele não consiga representar regiões intermediárias entre pontos, ele não consiga representar bem o que se espera do comportamento dos dados. Então, vocês podem ver que nessa região aqui, cara, vai ter um erro associado. Inclusive, pode existir um erro, dependendo do tipo de ajuste, na região aonde o ponto deve ser expresso. Então, eu também estou esperando que exista um determinado erro aqui. Note que isso você só vai conseguir descobrir depois que fizer o ajuste para o polinômio. Tá? Então, isso daí é uma coisa que é interessante você avaliar sempre. Qual vai ser o erro que você vai obter para esse ajuste? Agora, eu quero ver uma das características que fazem do polinômio uma ótima função para o ajuste. Eu quero mostrar para você como é fácil e direto fazer a derivação desse cara. Eu apresento para você aqui a, a formulação geral da integração do polinômio. Tá? Então, se cada termo do polinômio é dado por o AI vezes xi, elevado a i, no caso, né? Quando a gente aplica a derivação, no fundo, estou querendo derivar esse termo aqui.
E esse termo ele pode ser derivado de uma maneira direta pela expressão que está apresentada abaixo. Então, eu consigo generalizar a forma com a qual a derivação é aplicada. Quero explorar um pouco mais isso para mostrar para você. Lembrando, então, que Pn, o polinômio, ele vai ser A0 mais A1 x mais A2 x ao quadrado mais pontinho, pontinho, chegando até o final do polinômio, vai ser a n xn. E essa daqui é a formulação geral. Agora eu quero pegar e aplicar a derivada nesse cara. E isso daqui é simplesmente pegar e derivar a equação que está aqui em cima. Tá? Então, eu sei que a zero é uma constante, portanto, a derivada da constante vai ser nula. Então, eu vou ter A1 mais 2 vezes A2. Posso ter um termo a mais, tá? Vou truncar aqui. Perdão, 2 vezes x. Mais n vezes a n elevado a xn menos 1. E olha só o que tem de característica aqui. Eu vou escrever antes e já eu vou explicar para você. Eu consigo dizer que sempre que a derivada de um polinômio de ordem n é igual a um polinômio, um outro polinômio de ordem inferior. Por que isso? Olha só o que acabou de acontecer. Na hora que a gente derivou esse polinômio aqui, no fundo, a gente manteve o formato de um novo polinômio, aonde A1 passa a ser o primeiro coeficiente do polinômio, 2 vezes A2 é uma constante, portanto, ele passou a ser o segundo coeficiente. E assim por diante, até chegar ao último termo do polinômio, em que n vezes a n também é uma constante. E, portanto, a derivada de um polinômio de ordem n pode ser representado por um polinômio de uma ordem inferior. Tá? Na verdade, sequencialmente inferior. Um polinômio derivado de um polinômio n é um polinômio de n menos 1. Tá? Isso daí pode ser feito sucessivamente, ou seja, se a gente pegar agora e fizer o cálculo, peço que você teste aí, vê se dá certo. A derivada segunda de um polinômio de ordem x, de ordem n, vai ser para montar um novo polinômio de ordem 2, de ordem n menos 2. Isso pode ser ampliado. Tá? Uma derivada de ordem n de um polinômio n vai ser n fatorial a n, uma constante. Inclusive, se a gente fizer uma ordem superior, uma derivada de ordem superior à ordem do polinômio, ou seja, um polinômio de ordem n sendo derivado em n mais 1, isso vai dar zero. Então, essa daqui é uma característica interessante na derivação, porque toda derivada de polinômio é um polinômio. E, portanto, você consegue manter o mesmo tratamento dado aos polinômios, né? Sempre. Tá? Para a sua derivada, isso daí também se mantém. E eu quero dar uma olhada agora se isso daí se mantém para as integrações. Para a integração, também é bastante direto. Na integração do polinômio, a gente está olhando para a integração do termo, de cada um dos termos da série, né? E essa integração ela é feita também de uma maneira bem direta. Tá? Isso daí se repete para todos os termos do polinômio, mas lembrando que na integração indefinida surge aí uma constante integração, que deve ser caracterizada. Eu quero colocar aqui, então, agora,
a integral de um polinômio de ordem n, o que vai acontecer? Então, vou desenhar aqui. Vou escrever. A integral desse moço aqui. Ela vai ser a integral de A0 mais A1 x mais mais a n x elevado a n d de x, e isso aqui é igual a A0 vezes x mais A1 sobre 2 x ao quadrado mais pontinho mais a n dividido por n mais 1 multiplicado por x de n mais 1 mais a constante de integração. O que acabou acontecendo aqui? Vou escrever de novo antes. Toda integral de um polinômio de ordem n pode ser representada por um polinômio de ordem n mais 1. Então, essa integral ela pode ser representada por um polinômio de ordem n mais 1. Professor, mas por quê? Como? É só analisar o que a gente acabou de fazer. Olha só. Quando a gente pensar agora no polinômio de ordem n mais 1, eu tenho uma constante que multiplica x. Tá? Esse cara daqui vai ser o segundo termo da série do polinômio de ordem n mais 1. Esse cara daqui agora é o terceiro termo, é uma constante, a nova constante do polinômio. Esse daqui vai ser o último termo da série, que também é uma nova constante. Professor, e quem é o primeiro termo? É a tua constante de integração, que vai ser aí um determinado valor a ser definido, de acordo com a maneira com a qual você está fazendo a tua integração. Então, na derivada, a gente sempre podia representar a derivada de um polinômio por um novo polinômio de uma ordem sequencialmente inferior, né, de n menos 1. A integral não. A integral é a representação de uma integral de um polinômio de ordem n é justamente um polinômio de ordem superior, de n, uma ordem n mais 1. Integral de polinômio é algo tão interessante, tão importante, que eu vou até dar um spoiler aqui, mas eu quero marcar essa nomenclatura. Eu quero definir aqui com vocês, porque eu quero usar isso no futuro, que a integração de um determinado polinômio eu vou querer chamar de IN em função de x. Tá? Isso daí vocês vão ver que a gente vai utilizar quando abordarmos integrais numéricas. Tá bom? Ok. Além disso, a gente vai ver agora como é feito o cálculo de um polinômio. Bem, polinômio é um bagulho um pouco complicado na hora de calcular, porque ele pode ser custoso computacionalmente se for calculado de uma maneira direta. Isso daí pode ser mensurado pelo número de operações aritméticas. E eu vou checar aqui contigo algumas situações para você ter uma noção do custo, né, que pode acontecer. Olha só, para esse polinômio aqui de quarta ordem, que vocês estão vendo, eu vou contar o número de multiplicações, ou seja, de operações aritméticas, multiplicações e adições. Para esse polinômio aqui, vocês vão ver que são 4 adições e são 10 multiplicações. Para você conseguir avaliar o número de multiplicações, é só você abrir o termo, né, aqui, elevado a x elevado à quarta, aí você tem 3 multiplicações mais uma, que é a multiplicação com o coeficiente do polinômio.
Tá? Aí você repete esse procedimento para os outros termos do polinômio e você vai conseguir chegar a 10 multiplicações. Quando a gente tem a derivada, né, do polinômio, diminui um pouquinho. Então a gente passa a ter 9 multiplicações e 3 adições. Quando a gente amplia isso daí com a integração, né, muda bastante. Tá? E vocês percebem que aumentou o número de operações aritméticas. São 15 multiplicações e 4 divisões. E são 5 adições. Bem, considerando esses números que eu apresentei aqui para vocês, de fato, a avaliação computacional de um polinômio, ela pode sim ser bastante custosa. E para resolver essa situação, a gente muda um pouco a forma de calcular o polinômio. Para isso, a gente utiliza o algoritmo de Horner, que é específico para calcular polinômios. A proposta é bastante simples e é baseada na reorganização da forma de escrever o polinômio e calculá-lo com multiplicações sucessivas. Olha só como eu vou reescrever o polinômio de quarta ordem. Então, o polinômio de quarta ordem, esse cara que está aqui, eu estou escrevendo dessa maneira, no qual a gente coloca em evidência os termos do polinômio sempre para que um determinado termo multiplique por x. Tá? Essa daí que é a ideia. Note que todos os termos eles vão ser sucessivamente colocados, x vai ser colocado em evidência, o que vai levar a... na verdade, são bloquinhos sucessivos que estão sendo colocados em evidência. E olha só como eles se repetem. Então, a maneira com a qual esse cara daqui foi escrito, olha só o que eu tenho. Eu tenho um bloquinho, tá, que vai me dar um determinado valor. Então, digamos que na hora que for realizar o algoritmo de Horner, eu vou começar sempre pelo bloquinho mais interno. Então, eu vou calcular esse valor que está aqui. Tá? Eu vou chamar esse valorzinho de B. Tá? E aí, o que vai acontecer? Depois disso, a gente vai ter um cálculo novo, muito parecido com como B foi calculado, só que agora a gente vai utilizar A2 mais x vezes B. E eu vou chamar esse resultado do novo valor de B. E agora a gente vai fazer A1 mais x vezes o valor de B. Vocês podem perceber que o cálculo está sendo realizado de uma maneira sucessiva, muito parecido com o que foi feito anteriormente. Então, conforme a gente vai repetindo esse processo até chegar o primeiro, coeficiente do polinômio, a gente percebe que você consegue calcular o polinômio de uma maneira sucessiva. E o que tem de mais interessante aqui é que o algoritmo de Horner ele reduziu o número de operações aritméticas. Agora, você pode verificar aí, são n adições e n multiplicações. Sempre. Então, isso daí acelera bastante o cálculo do polinômio. Então, o algoritmo ele parte da definição dos coeficientes, tá? Do valor de x e da ordem do polinômio n. Seguindo a ideia do polinômio, a primeira etapa é definir b como o último coeficiente da série polinomial e monta-se um laço indo do fim do polinômio, n-1, ao início do índice dos coeficientes, ou seja, no caso zero, para realizar esses cálculos. Então, isso está sendo representado aqui no algoritmo. Usando os dois últimos termos e o valor de x, atualiza-se o valor de b
para ser calculado, para ser usado como o penúltimo coeficiente no próximo passo da repetição. O valor de b, então, é calculado sucessivamente até que o polinômio seja obtido quando o índice chegar a zero. Então, esse algoritmo é extremamente útil e realmente vale a pena usar no dia a dia. Normalmente, as bibliotecas numéricas, como SciPy, SL, entre outras, usam esse algoritmo por padrão. Ele realmente é muito eficiente. Nessa aula, vimos as principais características do ajuste de funções e aprendemos sobre as funções polinomiais. Nossa melhor aposta para realizar os ajustes. Na próxima aula, vamos aprender sobre o ajuste exato univariado usando a solução de sistemas lineares. Nos vemos lá!